Tudo bem, gente? Parte 4 da aula 5 de Física Geral 3, campo elétrico, né? Hoje o tema da aula é disco carregado. Lembre que a aula passada eu resolvi a expressão para calcular o campo criado por um anel carregado. Agora a gente vai fazer sobre o disco carregado, tá? Então, essencialmente, a expressão para calcular o campo criado por um disco é essa daqui, que está aqui na tela, tá? E o problema se baseia no seguinte: agora, muito similar ao anterior do anel carregado, a diferença é que eu tenho um disco, né, de raio R com uma carga Q. E a pergunta é: qual seria o campo criado por esse disco de carga Q e raio R a uma distância vertical Z em um ponto P, devido à presença, obviamente, desse disco aí carregado, tá? Então, isso é a distribuição contínua de carga, né? E aí, por isso, a gente vai usar técnicas similares ao que a gente fez lá no anel carregado. E, como eu já falei anteriormente, só vou reforçar, isso é um problema que é muito tratado em eletrostática aí de nível superior, tá? Então é importante vocês dominarem essas técnicas aí. E um dos livros textos que aborda isso, que a gente está adotando, que é o Halliday, ele também tem uma variedade enorme de problemas resolvidos, utilizando essa questão de distribuição contínua de carga, tá? Então vamos lá. Para resolver esse problema, gente, vamos usar o resultado que foi obtido no anel carregado, né? Como era o campo criado por um anel carregado que nós deduzimos numa das aulas aí. O E, ele é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes QZ dividido por Z2 mais R2 elevado a 3 meios. Foi isso que nós mostramos aí. Como é que a gente vai adaptar para esse problema? Agora a diferença é, eu vou imaginar o campo criado por um anel infinitesimal de carga, que é esse anel aqui amarelo na figura, e a gente sabe que esse campo criado por esse anel a gente vai chamar de DE. A gente já conhece esse campo que está aqui a expressão, a gente só vai adaptar, ao invés de E, vou colocar DE, tá? Vou fazer isso agora. O E vai virar DE e o Q vira DQ. E esse R não é mais constante, né? Porque R é o raio do disco total. Eu quero o raio desse anel infinitesimal. Então eu apago esse R aqui e eu vou botar agora um Rzinho, que ele inclusive não é mais constante, né? Ele vai ter que entrar lá na integração. E como eu estou usando agora superfície e não mais comprimento nessa integração, né? Porque vai ser integração em uma área. Aí eu também mostrei na aula sobre o anel carregado que a densidade também pode ser superficial de carga. Então vai ser carga por área. Se eu passar o A multiplicando o sigma e colocar o diferencial aqui, vai ficar dQ igual a sigma dA. Só que vejam que essa área dA tem que ser explicitada, né? Porque eu vou integrar de 0 a R aqui, nessa largura infinitesimal do anel, que é dr aqui, ó. Eu vou integrar daqui até o final, né? E eu preciso dessa largura dr. Então, esse dA, para explicitar ele, a gente vai como se estivesse esticando aqui, ó, aquela tira aqui daquele anel amarelo da figura. A largura do anel é dr, a espessura, e a base dele é a base de uma circunferência esticada, né? O arco, que é 2πr. Então, essa área dA vai ser essa base vezes essa altura. Portanto, dQ vai ser sigma vezes dA, vai ser 2πr dr, tá? Então, essa expressão aqui reservada para a gente, e a gente vai usar ela ainda. E aí, retomando ali a parte da integral, né? Eu vou agora fazer o seguinte. Como eu vou integrar esse bicho de 0 a R, esse dE aqui, ó, aí eu vou substituir agora esse dQ que eu achei aqui em cima, vou substituir aqui. A expressão vai ficar assim agora. dE igual a 1 sobre 4π
ε0 vezes, no lugar de dq, sigma 2πr dr, vezes o z, já estava lá na expressão, ó, dividido por z2 mais r2, tudo elevado a 3 meios. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, integrar de 0 a r, né? Só para facilitar aqui, eu posso cortar esse π com esse π. Não vou cortar esse 2 com esse 4, porque esse 2 vai entrar lá na integração, tá? Desnecessário isso. Então não vou cortar. A gente agora vai pegar lá a integral disso. A integral disso vai ser E. Quem for constante eu já tiro da integral, ou seja, sigma é constante e o z também é constante, dividido por 4 ε0, integral de 0 a r, né, porque eu vou do centro até a extremidade, de 2r dr dividido por z2 mais r2, tudo elevado a 3 meios. Vamos reescrever essa integral de um jeito só para facilitar nossa visualização, tá? Eu só vou reescrevê-la de uma forma diferente. Eu vou colocar assim, ó, E igual a sigma z sobre 4 ε0, integral de 0 a r. Aí eu vou colocar esse z quadrado mais r quadrado em cima, ó. Z quadrado mais r quadrado elevado a menos 3 meios, né? Se eu subir com ele, o expoente fica negativo. Vezes 2r dr. Vezes 2r dr, tá? Tá aqui o meu r vezes o dr. Pronto. Agora, como é que a gente integra isso? Essa integral aqui é do tipo integral, definição básica de integral, né? X elevado a m dx. A integral disso aqui vai dar algo do tipo x elevado a m mais 1 dividido por m mais 1, né? Essa é a definição básica de integral, não é? Aí por que eu fiz isso? Porque dá para enxergar essa expressão, essa estrutura aqui, nessa daqui de cima. Quem é o meu x elevado a m? O meu x é esse cara aqui, ó. Quem é o meu m expoente? É o menos 3 meios. E quem é o meu dx? É o 2r dr. Então o resultado dessa integral, né, como a gente era de esperar, vai dar E igual a sigma z dividido por 4 ε0. Eu vou abrir aqui um colchetes, tá? Porque vai ter intervalo de substituindo os intervalos de integração, né? Então, o Z2 mais R2 elevado a menos 3 meios, ó, aqui ele tem que virar Z2 mais R2, a gente repete ele, né? No resultado dessa integral aqui. Cadê aqui? A gente repete ele lá. Então vai ficar parênteses Z2 mais R2. Só que não é elevado mais a M, é elevado a M mais 1. Então, menos 3 meios mais 1 dá menos 1 meio. Dividido por M mais 1. Então, menos 3 meios mais 1, menos 1 meio. Aplicar o intervalo de integração aqui, ó, 0 a R. E eu botei esse colchete só para a gente lembrar que esse intervalo se aplica ao que está dentro desse colchete. Tá? Aí, pela definição de quando a gente resolve uma integral, vamos aqui para baixo. O E vai dar sigma z sobre. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos cortar esse 4 com esse 2, tá? E botar esse menos aqui para frente. Vou deixar ele de vermelho, de propósito, só para a gente não esquecer dele. Então vai ficar sigma z sobre 2 ε0, porque eu cortei o 4 com 2. E aí vamos substituir agora os intervalos, ó. Z2 mais R2, substituir o intervalo de cima R, fica Z quadrado mais Rzão quadrado, elevado a menos 1 meio. Menos, né, essa definição, quando a gente substitui os intervalos de integração, menos
Z2 mais 0, né? Elevado a menos 1/2. Esse Z2, esse zero aqui não conta, e vocês devem lembrar que menos 1/2 é 1 sobre a raiz quadrada, né? Então vai ficar E igual a menos sigma Z sobre 2 epsilon 0 vezes, aí eu vou botar embaixo, ó, 1 sobre raiz quadrada de Z quadrado mais R quadrado menos 1 sobre raiz quadrada de Z quadrado. Raiz quadrada de Z quadrado é Z. Parênteses, né? Porque isso aqui está multiplicando tudo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com esse menos aqui, vai ficar menos esse termo, mais o outro. Aí eu posso colocar o segundo menos o primeiro, né? Inverter aqui, não muda em nada. E vou entrar com esse Z também, multiplicando aqui, só para ficar mais estético, tá? É só uma questão de estética. Na verdade, a gente já resolveu a integral, tá? Então, o meu E aqui, ó, vai ficar sigma Z, deixa eu apagar esse sigma Z não, desculpa, o Z eu entrei ali, né? Só o sigma dividido por 2 epsilon 0, 2 está feio, 2 epsilon 0, lá vou eu, parênteses, aí o Z lá em cima, multiplicando o que está de azul ali, o 1, né? Fica Z com Z dá 1. Com aquele menos ali dá mais 1. E o segundo termo é negativo e o Z vai para cima, porque foi multiplicando. Z raiz quadrada de Z2 mais R2. Essa, gente, é a expressão para calcular o campo resultante a uma altura Z de um eixo que passa pelo centro de um anel carregado de carga Q e raio R. Só para a gente voltar do início, né? A gente costuma não escrever em função de lambda, se não quiser, e troca lá, né? A opção também. Deixa eu só retomar. Lembra que sigma, em função de lambda, não, sigma. Sigma é Q, minúsculo. A gente está usando a mesma notação. Não tem diferença, mas só para a gente manter a notação, tá? Então, ó, isso aqui é igual a Q sobre A. Aí o A é 2πr, no caso aí era total, né? 2πr vezes R. Mas aí você usa isso se você quiser, tá? A gente costuma fazer isso quando a gente lida com superfície, até porque a largura dessa área não é uma coisa tão simples, né, de se enxergar. Você pode usar a área da superfície de um disco, né, que é, como isso aqui é um disco, então é πr quadrado. Substituir aqui, ó, e esse sigma aqui, substituir aqui. Mas a gente não costuma fazer isso, a expressão fica desse jeito mesmo. O que acontece? Existe algum caso particular para essa expressão, como a gente fez lá no anel carregado, quando estava muito longe, né? A gente mostrou que o anel se comportava como uma partícula? Tem, que é o seguinte: se eu tiver um raio de um disco carregado muito maior do que a distância que eu estou dele, eu estou medindo o campo. O que significa isso? Que é um disco tão grande que a gente junto dele vê ele como um plano infinito carregado, né? Você tem lá o disco, ó, ele é tão grande que a gente vê ele como um plano, cujo raio aqui, sei lá, tende a infinito, tá? E aí quando você tiver uma distância aqui z, por mais longe que você esteja, né, esse z é finito, esse r tende a infinito, então você vai estar enxergando um plano carregado infinito. O que acontece? Se z for muito maior que r, olha para essa parte aqui, ó. Esse denominador fica tão grande que isso aqui tende a zero. Resultado final, o meu E, quando o R é muito maior que o Z, vai dar uma expressão do tipo sigma sobre 2 epsilon 0. Vê que legal. A densidade superficial de carga do plano carregado dividido por 2 vezes a permissividade elétrica do vácuo. Esse resultado nós vamos achar idêntico, tá?
usando uma metodologia mais simples e brilhante que foi criada pelo Gauss, chamada Lei de Gauss. A gente vai calcular, não esqueçam disso, lá na frente eu vou relembrar isso, o campo criado por um plano carregado. Tá? A gente vai ver que a expressão é exatamente essa. Então é importante a gente sempre estar comparando esses resultados diferentes que a gente acha, gente, porque isso é uma maneira de você fixar melhor o assunto, entender com profundidade o assunto. Não só passar por cima da teoria, você entender de que se trata. Tá? Então, isso foi o que a gente queria demonstrar, tá? Até a próxima aula aí. Valeu!